alunos, que seria a metade dos 60, ou 60 e poucos. Então, nós vamos falar de produção textual. Como eu já falei para vocês, que faz parte do estudo da língua portuguesa e de qualquer outra língua, a área de produção textual. Ou seja, quem estuda uma língua, estuda a sua literatura, a sua gramática e trabalha produções textuais. Vocês, no caso, do terceiro ano, com especificidade, vocês têm que aprimorar muito essa questão da produção textual. Não só para o Enem, mas como para a vida de vocês. Então, eu já estive falando com vocês nas primeiras aulas, que nós íamos trabalhar esse aspecto da língua, que é a produção de textos, a redação, ou a composição, como pode ser chamado também. Então, em princípio, vocês sabem que para vocês, terceiro ano, segunda etapa do ensino da educação de jovens e adultos, a mesma coisa, que corresponde ao terceiro ano, vocês trabalham, se preparam, aliás, para fazer uma dissertação do Enem, caso vocês queiram participar. Lá não será cobrado qualquer tipo de texto, será cobrado uma dissertação do tipo argumentativa, ou seja, vocês vão defender um ponto de vista com as ideias de vocês, trabalhando os argumentos de vocês. Mas como eu já disse a vocês, que para você produzir um texto, você tem, em primeiro lugar, que ter um bom nível de leitura, um razoável nível de leitura, para que você tenha informação. Só produz um texto quem tem informação. E a informação é que ele leva ao conhecimento. Porque ele quer saber lá dos seus conhecimentos básicos, das suas ideias sobre determinado assunto, determinado tema. Normalmente, tema atual, né? Que estamos vivenciando alguma situação, porque passa o país e o mundo. É isso que é cobrado no Enem. E, na verdade, eles não exigem muita coisa que não esteja ao alcance de quem está finalizando o ensino médio. Mas, de certa forma, exige um preparo. E esse preparo, a escola dá um suporte, que são essas aulas. Mas vocês têm que se aprofundar. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu já tive um curso de redação aí. E aí a pessoa chegava para mim e dizia: professor, eu tenho vontade de aprender a escrever, fazer uma redação, mas eu não gosto de ler. Então já temos um problema, né? Porque primeiro você tem que gostar de ler, para poder adquirir a habilidade de escrever. Mas tudo bem, eu acho que eu já falei com vocês, para vocês, que existem 3 tipos de produção textual. Em nível médio, né? Estudado na escola, que são utilizados na vida também, no trabalho, na vida social. Esses 3 tipos de composição, como pode ser chamado também, popularmente conhecido como redação, eles são do tipo descritivo. O que significa isso? Quando você vai descrever um objeto, ou uma paisagem, ou uma pessoa, ou um ambiente, se você não souber a diferença de paisagem para ambiente, normalmente o ambiente é fechado, a paisagem é aquela visão mais aberta que você tem. E um objeto qualquer. Aí, em relação ao objeto, tem a descrição técnica, que não é o nosso caso aqui, mas que também vale a pena saber fazer. Descrição técnica, você tem que medir o objeto, pesar, apalpar, para você conhecer as características dele, dizer como ele é. No caso de uma pessoa também, você pode descrever uma pessoa.
Uma pessoa que você vai escrever, você tem que observar dois aspectos. Aspectos físicos e aspectos psicológicos. Quais são os aspectos físicos? Relacionado às características físicas. Todo mundo sabe o que é isso. A altura, né? A cor da pele, cabelo, como se veste, e mais alguns detalhes. Psicológico relacionado à pessoa, temperamento da pessoa, a pessoa calma, uma pessoa agitada, uma pessoa... Cada pessoa é diferente um do outro, né? Nós sabemos disso. Então, de cara, você vai ter que saber, vai ter que conseguir direcionar aquelas características para a pessoa certa. Você não pode, por exemplo, dizer que uma pessoa alta é baixa. Uma pessoa grande é pequena. Então, tem essa coerência, né? Tem que ter na descrição. Vocês estão entendendo, né? Tem que ser lógica. Então, assim, a descrição, uma dos conceitos mais que dá para fixar assim, na memória, o que significa? Retratar verbalmente uma pessoa. Ou seja, fazer um retrato verbal, um relato de como é aquela pessoa, de forma que alguém reconheça aquela pessoa pelas características que você traçou, que você informou no seu texto. Compreenderam? Exemplo, ninguém me conhece. Eu estou aqui junto com vocês na internet e eu chego lá. Mas já dá para alguém dizer mais ou menos como é que eu sou, psicologicamente, fisicamente. De forma que, se você me conhecer pessoalmente, você é capaz de dizer para outra pessoa, só com palavras, como é que eu sou. Isso é que é descrever uma pessoa. Assim como um objeto, você pode também dizer como é que é um objeto. A sua escola, você pode descrever a escola, para quem não foi lá ainda nessa pandemia, dizer onde fica, como é que é, quais são as características do prédio. Isso são descrições. A frente da escola, no caso, a paisagem. O ambiente, como é que são as salas, como é que é o pátio, secretaria, e os outros compartimentos da escola. Então, assim, o ambiente é mais relacionado a espaço fechado. A paisagem, espaço aberto. Compreenderam? Então, é um dos tipos de redação, é isso aí, a descrição. Descrição de descrever, que é o que eu falei, retratar verbalmente, com palavras. Um outro tipo, bastante conhecido, é a narração. O que é narrar, gente? Contar uma história. Todo mundo sabe contar um fato. Uma história, a mesma coisa, um fato. Aí vem uma observação. Esse fato, ele pode ser real ou inventado, que a gente chama ficcional. Ficção é criação. Vocês assistem a novela. Novela é ficção. Aquilo ali é criação do autor. Só que ali já entra dois gêneros textuais, né? Primeiro, normalmente eles fazem com base num romance que já foi escrito, já foi publicado, já foi lido. Muitas novelas são com base em obras literárias, né? Que são os romances. Aí ele transforma aquela linguagem, pega aquele texto, que é um romance, e faz uma adaptação para texto teatral, para apresentação. Aí você já tem dois gêneros artísticos ali. Mas o mais importante é você saber o que significa ficção. Ficção é criação. Qualquer pessoa pode fazer uma criação. Da forma que bem entender, um objeto de arte. Não é só escrita, não. Pode ser uma criação artística. Criar uma música, uma dança.
Mas, no caso, aquilo que não é real, que é criado, a gente chama ficção. No caso, criar com palavras, né? Vocês já estudaram o conceito de literatura. Literatura é a arte de se expressar em palavras. Os autores literários, eles não fazem nada mais, nada menos do que isso. Se expressarem através de palavras. Expressar a sua arte. Pois é, então a narração, ela é a modalidade de redação ou composição que envolve ação, personagens, movimentos, espaço, tempo. Não existe um acontecimento que não esteja relacionado a um determinado espaço, a um local e a um tempo. Foi ontem, foi anteontem, foi há 1 ano, há 2 anos, há 100 anos. Então, nós até dizemos assim que tem alguns elementos da narração, são básicos. Se você for fazer uma narração, você vai seguir, mais ou menos, alguns elementos, até inconscientemente, até sem querer, você consegue. Por exemplo, um dos elementos é o que aconteceu, a história, o fato em si. É o que aconteceu. O fato, o que aconteceu. Você vem para a escola e observa algum fato no percurso. Um poste pegando fogo, um acidente, Deus o livre. E um fato qualquer, uma história qualquer que acontece com você. Sim, nós já estudamos isso aqui. Um fato, em uma história, o narrador, que é você que conta o fato, você pode ser ou não personagem da história. Pode acontecer com você mesmo. No caso, acontecendo com você, você é chamado de narrador personagem. Está dentro da história. Mas você pode narrar também o que acontece com outras pessoas, com outros personagens. Vocês estão compreendendo, né? Sim. Quem não está compreendendo? Está indo bem até agora? Professor, eu vou sair aqui da aula, porque minha menina mais velha está passando mal. Eu vou acudir ela aqui. Certo, depois você volta. Se puder. Obrigado. Pois tá, então, gente, essas características, esses passos, esses elementos, fazem parte da narração, que é nada mais, nada menos do que contar uma história, um fato, podendo ser real, que tenha acontecido, ou ficcional, que você crie. Agora tem que ter coerência, sabe? Você criando, bem criado, uma história, um fato, ele pode passar até como verdade, entendeu? De tão bem criado, ele pode soar como verdade, pode transparecer como verdade. Pois pronto. Mas esse texto, chamado narração, ele tem outros elementos. Por exemplo, como aconteceu. É muito rico dizer como aconteceu. Aliás, esse como é onde reside praticamente toda como é que diz, a ação de narrar, certo? E aí você vai envolver os personagens, dizer como eles atuaram, como eles se envolveram na história, né? Que são as ações dos personagens. Eu vou passar para vocês aí esses elementos. Então, é o que aconteceu, que é o fato, quando, que é o tempo, onde, o lugar, não tem como não ser em algum lugar. O motivo, tem isso. Por que aconteceu? O motivo. Como? É o que eu falei para vocês. A forma como ocorreu. E tem um elemento que vem depois. As consequências. Gente, todo fato tem consequências. Todo acontecimento tem consequências. Boas e nem sempre boas. As consequências, elas vêm normalmente depois. Bem depois do que aconteceu.
Então, vocês, por exemplo, quando vocês estiverem com muita habilidade em fazer uma narração, você não precisa nem estar lembrando desses elementos, você consegue passar por todos eles. E existe uma sequência ou não. Eu posso contar uma história, por exemplo, do fim para o começo. Ou do meio para o fim, e do fim para o começo. Agora, a forma mesmo mais conhecida, mais fácil, é aquele começo, meio e fim. Tem romances, tem obras literárias que a história está contada de trás para frente. Vocês já ouviram falar nisso? Filme. Tem filme que começa pelo fim. Aí depois é que ele vai para chegar no começo. E você compreende. Da mesma forma, é uma leitura de um romance, de um conto. Depende da habilidade de quem escreve e de quem lê. Pois pronto, então esse é o segundo tipo de produção textual. O terceiro, que é o mais importante para vocês, nós chamamos de dissertação. O que significa dissertar? Dissertar é exatamente você ter a capacidade de expor uma ideia sua, com seus argumentos, certo? E convencer. Convencer alguém de que a sua ideia, com os seus argumentos, não estão incoerentes, ou seja, estão de acordo com pelo menos a média da opinião pública. Qualquer pessoa que lê vai dizer, faz sentido isso aqui. Então, é um pouco mais difícil, mais complexo, esse terceiro tipo. Então, o que se aconselha? Que se comece pela narração, que é contar uma história. Você é livre para contar suas histórias. Pode contar, mandar para mim. Normalmente os alunos contam história para mim. Gosto muito de história de acidente. Não é bom que aconteça, não, mas é importante saber contar um acidente, como aconteceu. Não é dizendo quem foi culpado, porque isso aí já depende de outras. Dizendo o que viu, principalmente. Claro, se você for da sua área, se você for policial, perito, você pode dar sua opinião, que, aliás, você é solicitado a dar opinião. Não vê na televisão, as pessoas são convocadas a comentar sobre a pandemia. Cada um tem uma opinião dentro daquilo que é possível ser entendido, né? Não pode também ser uma diferença do céu para a terra, não. Ou seja, você vai escrever uma redação do tipo dissertativa, argumentativa, de forma a convencer a quem vai ler e corrigir nas provas do Enem, do vestibular, de concursos e de testes que vocês vão fazer na vida para trabalhar. Não pode ser de qualquer jeito. Também não pode misturar. Se alguém lhe solicitar uma descrição, você já sabe o que é. Fazer um retrato verbal da pessoa, do objeto, do ambiente, da paisagem. Se alguém lhe pedir para fazer uma narração, você já sabe contar a história. Dizendo onde aconteceu, com quem aconteceu, a forma como aconteceu, o momento que aconteceu e, se possível, que consequências virão depois daquilo ali. Esse terceiro tipo, você vai defender uma ideia. Normalmente tem um encaminhamento, um pequeno texto que vocês vão refletir para poder relembrar aquilo que você já sabe. E atenção, se você vai escrever, você tem que ter já uma base sobre aquilo ali que está sendo solicitado. Ou seja, você vai lembrar do que já leu sobre aquilo, do que já ouviu falar sobre aquilo, enfim, da ideia que você tem sobre aquilo. Ideias suas. Suas e que você possa convencer, de certa forma, que você não está equivocado, não está errado, do seu ponto de vista.
Então, normalmente a gente diz, defender um ponto de vista com argumentos. Já expliquei a vocês o que significa um argumento. Argumento é você conseguir convencer uma pessoa com palavras sobre qualquer coisa que você acha que é do jeito que você acha. Claro que nem todo mundo vai dizer, não, você está certo. Tem gente que vai discordar. Aí é onde você tem que ter mais habilidade ainda para convencer que seu ponto de vista está certo. Não está errado. Ou não está totalmente fora do que é para ser. Perfeito? Alguma pergunta? Não, professor. Então, se eu perguntar a vocês, que é a redação que é cobrada no Enem? Qual é? Diga aí. É narração, é descrição ou é dissertação? Como é que fica? A dissertação, gente. Dissertação do tipo argumentação, texto dissertativo argumentativo. Lá ele diz. Ou seja, aqui nessa segunda etapa, já era para vocês terem um pouco de domínio sobre esses outros primeiros tipos, né? Porque isso é basicamente uma sequência do mais simples para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil. Primeiro, aprender a contar uma história. Não é só verbal, não, é escrevendo. Segundo, saber fazer uma descrição. E terceiro, fazer uma dissertação, dar uma opinião. Eu costumo dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. Uma dissertação, ela é uma conversa bem organizada, dentro de alguns critérios da língua portuguesa, no caso nosso. Você não pode, por exemplo, ser incoerente. Tem alguns aspectos básicos. Um deles é a chamada coerência. O que é ser coerente? É você não sair daquele tema, daquele assunto, não fugir. Um dos maiores pecados de produção textual, do tipo dissertativo, argumentativo, é você fugir do assunto, como se diz. No momento que você foge, você está totalmente sendo, como é que se diz? Estaria condenado a cometer um deslize muito grande na proposta, né, de escrever o texto. E outros aspectos que depois eu posso trabalhar melhor com vocês, que é o da coesão, que é aquela do texto, todo o texto é algo completo. Tem gente que tem boas ideias, mas são ideias soltas. Você tem que amarrar as ideias. Do primeiro parágrafo ao último, melhor dizendo, da primeira frase até a última, você tem que estar falando a mesma coisa. As ideias têm que estarem sequenciadas, certo? Tem que estar amarradas para poder ser um texto. Um texto, ele é algo completo. Entendeu? Você começa a falar de uma coisa e termina falando da mesma coisa, mas de forma que, em momento algum, sua ideia não fique quebrada ali. Suas ideias não podem ficar quebradas. Elas têm que estarem sequenciadas. Pois muito bem. Alguma pergunta? Não, professor. Certo. Vamos voltar para a narração. A narração, assim como qualquer outro tipo de produção textual, ela tem umas partes, né? Umas partes que são visíveis ao leitor. A primeira delas é o título. Todo texto tem que ter um título. E o título, ele fala do assunto que você vai tratar, né? Vai escrever. Todo texto tem um título. Pode observar, você vai ler um texto, pode ser no livro didático, nesse livro que a gente usa no colégio, tem um título lá. Cada capítulo começa com um título. Cada página
Cada assunto separado começa com um título. Então, assim, isso é comum para a narração, é comum para a descrição e é comum para a dissertação. Todo texto também tem a primeira parte, que é a chamada introdução. A gente consegue, a gente costuma dizer que um texto tem 3 partes visíveis. Uma chamada introdução, que é o começo, onde você anuncia o assunto, e o assunto que você vai relatar, no caso, contando uma história, narrando, ou descrevendo, ou, no caso, você vai dar uma opinião. Você começa a anunciar no primeiro parágrafo. O que você vai tratar ali, sobre o que você vai escrever. Isso é que é chamado introdução. Um texto simples corresponde ao primeiro parágrafo. Uma outra parte, a segunda parte, é chamada desenvolvimento. A própria palavra desenvolver significa que você vai apresentar, vai começar a discutir suas ideias, mostrar o que você sabe sobre aquilo. No caso de uma narração, você vai apresentar os personagens, informar o como aconteceu, como ocorreu o fato que você está querendo narrar. Isso corresponde ao segundo e ao terceiro parágrafo, mais ou menos. Então, você já tem 2 partes aí, né, de uma narração, ou de uma descrição, ou de uma dissertação. E uma terceira parte, que é a conclusão. O que é concluir? Fazer um fechamento. Daquilo que você expôs por escrito, que você informou, que você escreveu, que você produziu. Isso corresponde, em texto simples, a um 4º e último parágrafo. Então, você já dá para ter uma ideia, né? Que para você produzir um texto, você tem que, em primeiro lugar, escrever uma frase dentro de um período. Aí tem que já saber o que é frase, o que é período, nós vamos trabalhar isso mais tarde também, mas você já tem alguma ideia sobre isso. Então, você escreve as frases dentro dos períodos, os períodos dentro dos parágrafos, e os parágrafos formando o texto. Sempre num raciocínio lógico, né, que é a coerência textual, que a gente chama. Como eu falei, se o texto escrito corresponde a uma conversa registrada, assim como a gente conversa sem se perder, sendo coerente, você tem que escrever também de forma coerente. Não é assim, eu falar as coisas certinhas, né? Um raciocínio lógico, na hora de escrever eu começar a misturar as coisas. Não, o texto ele é algo assim, completo. Numa linguagem também, eu vou já falar de linguagem, das formas que você tem que trabalhar a linguagem. As palavras também usadas na produção textual, elas podem ter 2 sentidos. Vou repassar para você já já. Um deles é a chamada conotação. E o outro é a chamada denotação. A conotação é um sentido em que a palavra pode ter um sentido alterado. Olha, eu vou ler só uma frase aqui, onde uma palavra vai ter o sentido conotativo. Certo? Diz assim: José, aquele motorista, é um bom piloto. Eu estou chamando um motorista de piloto. Aí você diz, nesse contexto eu posso usar, certo? Não é em qualquer contexto. Contexto é a situação.
Eu estou dizendo que o motorista é um ótimo motorista, que chega a ser um motorista especial, um piloto, entre aspas, porque piloto é de avião. Isso é que é o sentido conotativo. Quer dizer, eu estou atribuindo uma característica ao motorista que não é da profissão dele. Pilotar avião, dirigir carro, né? Guiar, etc. E em outro contexto, eu posso dizer assim, aquele motorista, José era motorista e tornou-se piloto de avião. Essa palavra piloto de avião, nessa situação aí, ela está realmente no sentido original dela. Sentido do dicionário. Se você for olhar o que é piloto, vai dizer lá que a pessoa que conduz uma aeronave, um avião. Entendeu? Você chamar a criança, por exemplo, de flor. Criança não é flor, criança é criança. No momento que você chama de flor, você está dando um significado à palavra flor dentro de um contexto, né? A criança é bonita, é alegre. Então, é um contexto diferente que você está usando a palavra. Aí você se dirige ao seu jardim. Aí diz assim, eu vou tirar uma flor. Aí já a flor não significa criança. Flor é flor. Não é mais criança. Entendeu aí como é que é? Alguma pergunta, gente? Vocês estão entendendo, né? Sim, professor. Ficou muito bem. Pois esse aqui é o... Essas aqui são as orientações com relação à produção textual, nesses 3 tipos. Lembrando a vocês que isso aqui é como se fosse uma revisão em que vocês têm que aprimorar mais a questão da produção textual. Nós já trabalhamos a questão dos tipos de narradores. Eu já falei agora há pouco também que o narrador ele pode estar dentro de uma história, no caso de uma narração. Pode estar fora, só contando o que aconteceu com os outros. Pode estar dentro também. Aí vem o tipo de discurso, que eu já trabalhei com vocês. O discurso pode ser direto, quando é o próprio personagem que fala. Numa história, o personagem pode falar. Ou você narrador, falar pelo personagem. Quando o narrador fala, é chamado direto. Discurso direto. Quando o narrador não fala, quando o personagem não fala, que o narrador fala por ele, esse discurso é chamado indireto. É óbvio, né, que o indireto é aquilo que não parte do indivíduo, partiu de outro, de um terceiro. Eu não sei se vocês assistiram essas aulas aí, mas já foi trabalhada essa questão aí. Pois tudo bem, agora eu vou passar para vocês, vou compartilhar esse material agora, tá? Aí vocês vão dar uma olhada e depois a gente volta a conversar. Só um minutinho. Ana voltou, né? Voltei, professor. Certo, pois pronto. Agora eu vou tentar compartilhar o material aqui dessa aula, viu? Um minuto aí.